Estamos aqui hoje para mais um tema, mais uma conversa, mais um assunto desta nossa série de preparação para a Semana ao Plano para Amar. E hoje vamos falar sobre o que fazer quando só encontramos pessoas indisponíveis. Nós vamos sair aqui hoje desta nossa live com uma maior consciência sobre quem são as pessoas indisponíveis, porque é que nós as atraímos e o que fazer quando repetidamente nós atraímos esse tipo de pessoa. É importante que você saia daqui hoje com estas respostas dentro de si para que você com elas possa fazer algo diferente, mudar e comece a atrair pessoas mais disponíveis, porque é isso que é o que a gente quer para um relacionamento sério e saudável. Quem é que são as pessoas indisponíveis? Quem são essas pessoas que não estão capazes de um relacionamento sério consigo e que continuamente aparecem na sua vida? Pessoas indisponíveis são pessoas que, como a própria palavra diz, não estão dispostas a entrar num relacionamento sério. Elas não estão dispostas a investir, a se comprometer com aquilo que um relacionamento sério quer e pede. Então são pessoas que não estão disponíveis, mas aqui é importante sublinhar, não estão disponíveis emocionalmente. Isso não quer dizer que elas não estejam disponíveis de outras maneiras. Então, é um primeiro ponto importante que eu já quero começar a sublinhar aqui, que você já pode ficar com ele aí dentro de si, a gente não pode confundir disponibilidade emocional com disponibilidade física. Muitas mulheres confundem isso e às vezes entram em relações onde o outro está disponível fisicamente, mas não está disponível emocionalmente. E para o outro, às vezes é muito fácil de distinguir, mas para nós, mulheres, isso é mais difícil. E para algumas mulheres é mais ainda é mais difícil. Então é importante que a gente saiba que pessoas indisponíveis sempre haverá pessoas indisponíveis, né, por diversas razões, pelo momento de vida em questão, mas se eu quero um relacionamento sério, se eu quero um relacionamento baseado numa conexão emocional, eu preciso de ter muita clareza sobre isso e avaliar muito bem, primeiro, se a outra pessoa à minha frente também quer essa conexão emocional ou não. A gente não pode achar que o outro que está ali a interagir, a fazer uma conversa, a querer um encontro conosco, isso não quer dizer que o outro esteja disponível emocionalmente. Isso pode apenas querer dizer que o outro está disponível para uma conexão física. Pode querer dizer que ele tem interesse em estar connosco fisicamente, estabelecer connosco essa conexão física, mas isso não significa que ele está disponível emocionalmente e para um relacionamento sério e saudável. Então, eu vejo muitas mulheres a se frustrar, a criar expectativas, a bater a cara na parede muitas vezes, porque elas não entendem esta diferença. Então, elas entram num relacionamento, elas veem o outro disponível fisicamente, mas não percebem que isso não significa uma disponibilidade emocional. E muitas vezes elas entram, envolvem-se fisicamente, envolvem-se emocionalmente e o outro ficou apenas pelo envolvimento físico. Então, essa é uma primeira avaliação muito importante que a gente precisa de fazer, é uma primeira clareza muito importante que a gente precisa de ter, que é, esta pessoa está disponível ou não? Esta pessoa está disponível até onde? Fisicamente, emocionalmente, mentalmente? É importante isso, porque as pessoas podem estar disponíveis apenas numa determinada dimensão. Mas para um relacionamento sério, a gente precisa de ter uma disponibilidade e uma conexão em todas as dimensões, na dimensão emocional, física, mental. Então, isso é mais alargado e a gente precisa de esclarecer isso muito bem, certo? Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui, essa importância da gente não confundir disponibilidade emocional com disponibilidade física. E antes de entrar num relacionamento, antes de se envolver num relacionamento com alguém, a gente avaliar muito bem o que é que a gente quer e o que é que o outro quer. Então, talvez algumas de vocês me perguntem, então eu não posso me
envolver fisicamente porque eu quero uma relação emocional. Isso é uma escolha sua. Você pode se envolver fisicamente, agora isso tem um preço a ser pago. Muitas vezes você pode se envolver fisicamente, mas tem de saber muito bem se você vai saber lidar com a consequência disso, que é eventualmente não passar de um envolvimento físico. E eu costumo sempre dizer que a gente tem que ser congruente com aquilo que a gente quer. Nós temos que ser as primeiras a ser congruentes e a respeitar o que a gente quer. Então, se eu quero uma relação séria, saudável, uma conexão emocional, eu preciso de ser congruente com isso. E talvez entrar num relacionamento só físico sem critério, sem tempo, sem espaço para que uma relação emocional se estabeleça, não me parece muito congruente, ou não me parece tão congruente quanto haver essa atenção com a questão emocional. Então, cada um é livre, obviamente, mas é importante que a gente saiba que há um preço a pagar por isso e que a gente tenha muita clareza se eu tenho emocional ou não para lidar com o pior que pode acontecer, que é de facto uma relação ficar apenas no nível físico. Então, quando as pessoas dizem, as pessoas só encontram pessoas indisponíveis, talvez você permaneça muito tempo com essas pessoas indisponíveis. Talvez você tenha avançado demasiado na relação com essas pessoas indisponíveis. Porque isso é algo que tem que ser avaliado logo desde o início, logo nos primeiros encontros. Esta pessoa está disponível ou não emocionalmente? Está disponível? Ótimo. Então a gente vai caminhando na conexão, na construção do relacionamento, dando tempo, dando espaço, havendo critérios claros de quando é que eu avanço, quando é que eu deixo avançar. E se não está disponível, se eu percebo a partir daqui que ela não está disponível ou que ela está apenas focada ou disponível numa dimensão física e não é isso que eu quero, então eu já sigo em frente, já busco outra pessoa, entro noutra conexão e deixo aquela por ali. Isso é muito importante, certo? Outra coisa é, por que é que eu atraio? Por que é que eu atraio essas pessoas? Porque, vamos ver, assim, só existem pessoas indisponíveis? Não, não existem só pessoas indisponíveis. Existem, aliás, muitas pessoas disponíveis. Mas então, se elas existem, as pessoas disponíveis, por que é que eu só atraio este tipo de pessoa para mim? E isso é uma questão muito importante que você deve se fazer. Lembrando que alguma coisa sua tem a ver com isso. A gente sempre atrai aquilo que também existe dentro de nós. Então, se eu estou a atrair estas pessoas, se eu estou a constantemente fazer chegar até mim pessoas indisponíveis, alguma coisa dentro de mim as está a atrair, as está a trazer até mim. E quase sempre, aquilo que está a atrair pessoas indisponíveis para mim é uma indisponibilidade interna, ou seja, é a minha própria indisponibilidade que atrai pessoas indisponíveis. E essa indisponibilidade minha pode ser consciente ou inconsciente. E talvez você pense, mas como assim? Eu indisponível? Não, eu estou disponível. Será que está mesmo? Será que você está mesmo disponível? Ou será que não? Então, eu quero trazer-lhe aqui a reflexão de algumas indisponibilidades que muitas mulheres têm e que nem se apercebem e que nem dão conta, porque elas estão num nível mais inconsciente, certo? Então, vou-lhe falar de cinco tipos de indisponibilidade que algumas mulheres trazem dentro delas e que elas fingem que não está lá ou nem dão conta que está lá e que é essa indisponibilidade que atrai pessoas indisponíveis para elas. Então vamos lá. O primeiro tipo de indisponibilidade que muitas vezes a gente carrega é quando a gente tem medo, um medo profundo, lá no fundo de nós existe um medo muito grande de abandono, de rejeição, de não ser suficiente, de ser traída, quando existe uma insegurança muito grande, uma desconfiança muito grande lá no fundo de nós, isso faz-nos ter uma certa resistência, um certo evitamento. É como se é, a melhor maneira de eu me proteger desse medo, desse abandono, dessa rejeição, dessa traição eventual, a melhor maneira de eu me proteger é me conectar com pessoas com as quais não seja possível um relacionamento sério.
entende? Então, muitas vezes, estas mulheres que lá no seu inconsciente têm um medo muito profundo de algum abandono, de alguma rejeição, de traição, enfim, estas mulheres que têm um medo profundo de amar, de ser amadas, das consequências disso, muitas vezes elas acabam se interessando mais ou se conectando mais com pessoas indisponíveis, com pessoas que já estão comprometidas, com pessoas que só se interessam pelo físico, com pessoas que às vezes moram muito longe, moram em outro país. Então é como se lá no nosso inconsciente é como se fosse mais seguro a gente se conectar com aqueles com quem nunca pode vir a ter um relacionamento. Porque com esses eu já sei o que esperar, com esses eu já sei que não vai avançar além de um determinado ponto. Com esses eles não vão vir ver as minhas vulnerabilidades, eles não vão entrar numa relação séria e profunda comigo e não vão poder mexer neste medo e nestas feridas abertas. Então, claro, estou a falar aqui de uma coisa, uma dinâmica muito inconsciente, mas que é algo que eu vejo com alguma frequência nas mulheres. E, e quando a gente entra neste caminho de autoconhecimento, a gente tem a oportunidade de cuidar disso, de curar isso, de trazer isso à consciência e de transformar isso. Essa é a grande resposta do autoconhecimento. Então, os medos profundos, o que nos faz fazer o evitamento, são aquelas mulheres que evitam a relação, que não querem, que têm muito medo, que não se envolvem, que não se entregam. É, elas até falam muitas vezes que parece que não se interessam, ninguém desperta o interesse delas. Então, são mulheres que lá no fundo do seu inconsciente têm uma resistência, um evitamento. Então, se elas se interessarem por alguém, vai ser provavelmente alguém indisponível que é mais garantido que não vai dar certo e que essas pessoas não vão entrar muito a fundo numa relação com elas, certo? Esse é um tipo. Um outro tipo de indisponibilidade nossa, que pode estar a atrair parceiros indisponíveis para si, tem a ver com a nossa mentalidade, com aquilo que a gente acredita sobre o amor, sobre os relacionamentos, sobre os homens, sobre nós mesmas, sobre o quanto nós merecemos amar e ser amadas. Então, muitas vezes, se eu acredito que o amor não é para mim, se eu acredito que comigo não dá certo, se eu acredito que não tenho sorte no amor, que eu nunca vou conseguir, se eu tenho esse tipo de crença, de pensamento, se eu tenho isso como uma verdade para mim, se a minha mentalidade está focada nisso, a tendência é que eu vá atrair disso. Ou se eu já desisti, já não acredito mais que é possível amar, ser amada, a minha mentalidade vai levar-me para esses lugares, porque aquilo que a gente acredita sempre se torna real. A nossa mentalidade, os nossos pensamentos, eles acabam, eles são energia e eles acabam se sintonizando com aquilo que é congruente. Então, se eu acho que eu não sou merecedora de amor, se eu acho que comigo nunca vai dar certo, se o amor é uma balela, se eu não acredito, eu não vou conseguir ver quem está disponível, eu não vou conseguir me conectar, me sintonizar com o contrário, não é? Eu não vou conseguir encontrar pessoas disponíveis. Eu vou estar sempre sintonizada com aquilo que a minha mentalidade me diz, que é não vai dar certo, o amor não é possível, comigo nunca vai dar certo. Então, quem é que são as pessoas que vão confirmar essa minha mentalidade? Quem é que são os parceiros e o tipo de relação que é capaz de confirmar isso e que está alinhado com essa minha mentalidade? São os parceiros indisponíveis, são os parceiros que estão comprometidos, que só querem sexo, que não querem investir numa relação. Então, são esses que estão alinhados com a minha mentalidade. A boa notícia é que, se assim é, mudando a minha mentalidade, mudando as minhas crenças, aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito sobre o amor, sobre os homens, sobre os relacionamentos, mudando isso, também o meu foco, a minha energia, a minha sintonia muda e as pessoas que chegam até mim podem começar a ser diferentes. Eu acho isso muito importante, eu acho que é uma das áreas do trabalho que eu faço com as mulheres,
mais importante, a parte da mentalidade e das crenças. Inclusive, recentemente eu abri uma caixa de perguntas nos meus stories e falava e pedia a algumas mulheres para partilharem, completarem as frases de os homens são, os relacionamentos são, e houve algumas boas respostas, mas houve muitas, muitas respostas do tipo: os homens são complicados, traidores, relacionamentos são difíceis, são uma dor de cabeça, são uma luta. Então, estas mulheres que têm esta mentalidade, que têm estas crenças dentro delas, é para aí que elas estão a olhar, é isso que elas vão atrair, certo? E, e de facto, se eu acredito que é complicado, se eu acredito que comigo não vai dar certo, eu vou atrair quem me confirme isso, que por norma são então os parceiros indisponíveis. Então é preciso que a gente comece dentro da gente a mudar, a se disponibilizar para o amor, a cuidar da nossa própria indisponibilidade, que são essas crenças, essa mentalidade, entende? Então, sempre que eu falo sobre que a relação séria com alguém começa no trabalho, na relação séria com a gente mesma, é sobre isto que eu falo. É sobre a importância da gente cuidar da gente, cuidar do nosso campo interno, para que até nós cheguem atraídos melhores parceiros, certo? Parceiros mais disponíveis. Então, este foi o segundo tipo de indisponibilidade. Falámos dos medos profundos que nos fazem evitar os relacionamentos ou atrair pessoas que não sejam capazes de entrar num relacionamento connosco. Falámos da mentalidade e das crenças como um segundo tipo de indisponibilidade nossa que atrai parceiros indisponíveis. Vamos falar de um outro tipo de indisponibilidade nossa, que é a responsabilidade nossa e que muitas vezes atrai parceiros indisponíveis para nós. Tem a ver com as relações mal resolvidas do nosso passado. As relações que não fechamos dentro de nós. Ou porque ficaram coisas por resolver, ou porque existem mágoas, pendências, dores que não foram elaboradas. Essas pendências emocionais, elas tornam-nos indisponíveis para uma nova relação. É como se, enquanto eu não cuidar disso, enquanto eu não curar aquela ferida, o meu coração não se abre, não se disponibiliza para uma nova pessoa entrar. É protetor isso. Eu preciso de cuidar, de fechar os capítulos anteriores para entrar no novo capítulo. Então, eu não sei como é que você está, o quanto é que você já trabalhou e já cuidou dos lutos, das relações que vivenciou. É, e quando eu falo aqui de relações, às vezes são relações que nem foram relações concretizadas, às vezes são é, é, relações que se idealizaram, relações sobre as quais se criou uma expectativa, mas que nunca se cumpriu. Isso pode também ter trancado as portas do seu coração, pode tê-la indisponibilizado para voltar a amar ou para se disponibilizar para uma nova relação. Então, é importante que você olhe para isso, porque enquanto você não olhar para isso, não há espaço para mais alguém entrar, não há espaço disponível dentro de si para que o amor e alguém chegue até si. Então, muitas vezes eu vejo mulheres cheias de cargas emocionais de outras relações, cheias de desconfianças, medos, inseguranças, descrença em relação ao amor por causa de uma relação anterior em que ela sofreu e como ela passou por cima disso e não olhou devidamente para isso, não cuidou disso, ela vai com aquilo tentar uma nova relação. Só que ou a relação não vai dar certo, porque ela leva muita carga passada que vai sobrecarregar uma relação nova, ou muitas vezes a relação nem começa, porque na verdade não há disponibilidade emocional para se abrir verdadeiramente, para se disponibilizar, conectar verdadeiramente a uma nova pessoa, certo? Então é preciso olhar para esse capítulo, para esses capítulos da nossa história e da nossa vida também, as relações anteriores. Esse é uma terceira gaveta de indisponibilidade dentro de nós que muitas vezes nos leva para parceiros indisponíveis também. E que mais? Quero falar ainda de duas. Uma outra
gaveta de indisponibilidade dentro de nós tem a ver com as nossas carências. Com as nossas carências. Muitas vezes a gente tem muitos buracos emocionais, muitas carências dentro de nós que nos tornam, que parece que nos torna disponíveis para uma relação, mas na verdade não. Uma pessoa carente, uma pessoa com muita necessidade emocional, com muito desespero para entrar numa relação, uma pessoa que quer muito encontrar alguém, é uma pessoa muitas vezes carente, ela verdadeiramente não está disponível para um relacionamento sério. Ela está apenas carente. E quando ela está assim, qualquer migalha de atenção prende ela numa relação. Qualquer migalha de valorização, qualquer migalha de atenção vai fazer com que ela se conecte com aquela pessoa. Sinceramente, quando a gente está assim tão carente, a tendência é que a gente vai atrair quem nos dá muito pouco. Porque pouco serve para nós. Quando a gente está carente, o pouquinho é suficiente. Então, se eu estou muito carente, eu vou atrair tendencialmente quem me dá muito pouco. Às vezes, quem olha para mim, quem sorri para mim, mesmo que esteja casado, mesmo que só queira uma relação física comigo, então, se eu estou muito carente, na verdade eu estou indisponível para uma relação séria e facilmente eu entro em relações migalha, em pseudo-relacionamentos, que são aqueles relacionamentos que, na verdade, eh, não são relacionamentos, são tentativas de relacionamento, são migalhas de relacionamento. E isso é tudo menos um relacionamento sério. Então, eu às vezes fico surpreendida assim com a quantidade de mulheres que me falam que está num pseudo-relacionamento. É sério isso. Eu vejo assim mulheres a tentar, a querer muito um relacionamento e a aceitar muito pouco. A entrar em pseudo-relacionamentos, em relacionamento migalha, em relacionamentos com pessoas indisponíveis, porque essas pessoas indisponíveis só querem relação física, muitas vezes são comprometidas, muitas vezes estão focadas no trabalho e não têm disponibilidade para investir emocionalmente, e mesmo assim, por conta da carência, por conta desta indisponibilidade nossa para ir cuidar da nossa carência, elas ficam ali, ficam naquelas relações que parece que servem, mas na verdade só vão cavando ainda mais fundo o buraco de carência. Porque veja bem, quanto mais carente eu estou, se eu estou carente e entro neste tipo de relações, mais eu vou reforçando a minha carência, porque a sensação neste tipo de relação, migalha, é que uma migalhinha já é suficiente, mas é como se eu não mereço mais do que aquilo. Então eu vou ficando carente mais e mais e mais. Então vai cavando cada vez mais fundo esse buraco de carência. Então, olhe para isso. Se você quer atrair parceiros disponíveis, torne-se uma pessoa disponível para si mesma. Torne-se uma pessoa capaz de olhar para as suas carências, para os seus desamores, para os seus buracos de necessidades emocionais que não foram atendidas, muitas vezes que vêm lá da sua infância, de lugares da sua história que se calhar você passou para trás, finge que não aconteceram, mas que estão lá a fazê-la hoje entrar nesse tipo de relação. Então, olhe para isso, disponibilize-se para isso, porque, como eu disse, a gente sempre atrai pessoas que nos tratam da mesma maneira que nós. Então, se eu tenho atraído pessoas indisponíveis, é porque eu, de alguma maneira, também estou indisponível para mim. Então, na medida em que eu começo corajosamente a olhar para dentro de mim, quando eu me disponibilizo a entrar numa relação séria comigo mesma, naturalmente acredito que isso vai se manifestar fora. Acredito que fora de si vão começar a chegar pessoas mais disponíveis, capazes de entrar também numa relação séria consigo mesma, certo? Então, esse é um ponto que eu acho fundamental também. Se disponibilizar para si e para cuidar dessa sua carência, desses buracos vazios, certo? E eu quero falar ainda de uma outra gaveta de indisponibilidade que é nossa, que tem a ver com a nossa responsabilidade de transformar
e que ao você olhar para ela e cuidar dela, você pode começar a atrair parceiros mais disponíveis também. E que tem a ver com o quê? Tem a ver com os modelos familiares, os modelos da sua história, da sua família e as lealdades sistémicas que muitas vezes inconscientemente a gente estabelece com esses modelos, com essas pessoas importantes da nossa história. Então, por exemplo, se eu vi a minha mãe sofrer no casamento com o meu pai, se eu vi todas as mulheres da minha família a não ter bons relacionamentos, a viver relacionamentos difíceis, fracassados, infelizes, ou se eu, na minha história, na minha infância, escutei muito que o melhor era não me casar, que o amor só faz sofrer, tudo isso que veio lá dos meus modelos familiares, que veio da minha família, tudo isso me pesa hoje. Tudo isso tem um impacto muito grande sobre mim. Então, acontece com muita frequência que, como uma espécie de lealdade, como uma espécie de identificação às mulheres da minha família, muitas vezes eu não me acho no direito de ser feliz no amor se as mulheres da minha família não foram, principalmente a minha mãe, se a minha mãe não foi. É como se eu me sinto não merecedora de amar, de ser amada, porque a minha mãe sofreu muito no seu casamento, no seu relacionamento. Então, será que isso existe dentro de si? Eu estou-me a lembrar de uma pessoa que eu atendo que ela tem todas as mulheres da família dela, todas as mulheres, no caso da família dela, hum, é, se divorciaram. Só uma pessoa manteve o casamento até hoje. Mas todas as mulheres, mãe, tias, tias mais afastadas, primas, inclusive, não sustentaram o casamento, não têm o casamento, acabaram se divorciando. Então, hoje ela quer um relacionamento sério, está a trabalhar nesse sentido, mas ela chegou a este ponto de reconhecer que havia essa identificação, essa lealdade e quase que uma sensação de se eu for feliz, se eu for diferente, se eu conseguir, é como se eu estou a ser desleal à minha família, como se eu quase que deixo de pertencer. Claro que isto é algo que atua no nosso inconsciente de uma forma muito inconsciente, muitas vezes. Mas eu estou a trazer isto aqui para que você comece a despertar para isso. Para que você comece a. Ou você acha que isto não tem nada a ver, que isto é tudo conversa de psicóloga, ou não. Ou você começa de facto a parar e a pensar: espera aí, será que isto de facto tem alguma coisa a ver comigo? Será que isto faz algum sentido para mim, para a minha história? Pode ser que sim. E se sim, busque mais disso. Busque ir atrás de saber mais e de trazer isso à consciência, porque aquilo que está no inconsciente precisa de vir à consciência. Esse é o primeiro passo para depois, então, de estar na consciência, começar a se transformar, certo? E disto, dos modelos familiares, é comum também, e eu própria vivenciei isso, a gente olhar para os homens da mesma maneira que a gente olhava ou foi olhada pelo nosso pai. O nosso pai é o primeiro homem da nossa vida. Quer ele esteja presente ou ausente, quer ele tenha sido bom ou menos bom, é o primeiro modelo que nós tivemos. Então, muitas vezes acontece, e vou dar o meu exemplo mesmo, o meu pai era uma pessoa que não era muito disponível. Aliás, ele não era nada disponível emocionalmente. Ele tinha outro tipo de disponibilidade, ele amava-me de uma outra forma, mas ele não era uma pessoa que tinha uma disponibilidade emocional. Então eu sempre olhei para o meu pai, cresci a olhar para o meu pai, vendo essa indisponibilidade emocional nele e essa dificuldade de eu me conectar emocionalmente com ele. E o que é que isso foi fazendo? Foi fazendo com que eu entrasse, à medida que eu fui começando a ter relacionamentos, entrando em relacionamentos, eu fui percebendo que todos os relacionamentos tinham essa característica de serem relacionamentos onde eu tinha dificuldade de me conectar emocionalmente, eram relacionamentos onde eu não sentia que o outro se conectava comigo, e quando eu ia olhar mais a fundo, eu percebia a semelhança com o meu pai, com essa pessoa indisponível que eu
tinha como modelo. Então, no meu caso, foi esse da indisponibilidade, mas às vezes a gente tem outro tipo de modelos do nosso pai. Se o meu pai traía a minha mãe, se o meu pai era tóxico com a minha mãe, se o meu pai abandonou a minha mãe, tudo isso conta na nossa forma de olhar os homens e de atrair parceiros de relacionamento. Mas voltando aqui, nós aqui estamos a falar de indisponibilidade, então olhe para os seus modelos e perceba se a sua indisponibilidade não estará ligada ou a alguma lealdade, identificação com as mulheres da sua família, com a sua mãe, ou se essa indisponibilidade que você atrai nos seus parceiros não será uma forma de você manter uma identificação com esse homem importante que foi o seu pai. Enfim, ficam estas reflexões para você se fazer, se questionar, buscar dentro de si as respostas e, enfim, começar essa autodescoberta. E se precisar da minha ajuda, conte comigo para analisar mais a fundo, certo? Então, estas foram as reflexões que eu queria trazer sobre aquilo que dentro de si pode estar a atrair os parceiros indisponíveis, aquilo que dentro de si pode estar a justificar que, ao invés de atrair pessoas disponíveis, você esteja a atrair pessoas indisponíveis, certo? E agora você pergunta-me, ok, então e o que é que eu faço agora? O que é que eu faço com isto, com este facto de sempre atrair pessoas indisponíveis? Então, o que você tem a fazer é, como eu falei ainda agora, primeiro se questionar o que é em mim está a atrair estas pessoas. O que é da minha responsabilidade no facto de estas pessoas repetidamente chegarem até mim? Essa é a primeira coisa importante. Se questionar, assumir a sua responsabilidade e olhar dentro de si o que é seu nesses parceiros que você atrai. O que é que dentro de si está a atrair essas pessoas? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você, depois que você descobre o que é, você transformar isso. Transformar isso. Para quê? Para que depois que você transforma isso e se disponibiliza para isso, e isso deixe de atrair pessoas indisponíveis e começa a atrair pessoas capazes de um relacionamento sério consigo, pessoas disponíveis para se conectar emocionalmente consigo, certo? Então, o que é isso exatamente? O que é isso de transformar? O que é preciso transformar? É você resolver os seus medos, as suas inseguranças, é você desenvolver a sua confiança, é você mudar a sua mentalidade, atualizar as suas crenças, aquilo que você acredita sobre o amor, sobre os relacionamentos, mudar o foco da sua mentalidade para que ela atraia outro tipo de pessoas, se sintonize com outro tipo de pessoas. Transformar isso que você precisa de transformar é você se libertar do seu passado, das relações que não deram certo ou que nem sequer começaram e seguir em frente, não ficar com isso preso dentro de si a ocupar espaço. Transformar o que é preciso transformar dentro de si, se disponibilizar para o amor, para os relacionamentos, é você preencher as suas carências, como eu falava há pouco, através do amor próprio, através dessa maturidade e responsabilidade que você tem hoje de cuidar daquilo que é seu, daquilo que lhe faltou, cuidar dos seus vazios, porque hoje você é uma adulta. Eu sempre digo, para as minhas alunas, eu sempre digo que todas nós, na nossa infância, na nossa história, eh, estivemos sujeitas a ter passado questões difíceis, a ter aberto buracos emocionais e a ter carências dentro de nós. E quanto a isso, não há muito a fazer, mas hoje a gente é uma adulta, a gente já não é mais aquela criança que estava ali à mercê dos nossos cuidadores para amar e se sentir amada. Hoje a gente é uma adulta e a gente tem esse poder, essa responsabilidade e essa possibilidade de nos dar a nós mesmos aquilo que nos faltou. Então, se lhe faltou amor, dê-se amor. Se lhe faltou valorização, comece a aprender a se valorizar. Se lhe faltou conexão, se lhe faltou atenção, se lhe faltou reconhecimento, se lhe faltou que alguém olhasse para si,
Comece você hoje a olhar para si, a se reconhecer, a se valorizar, entende? Então, quando eu falo de se maternar, quando eu falo de você preencher as suas carências, é isso. É você se dar a si mesma aquilo que lhe faltou, através da adulta que você é hoje. E nem que você peça ajuda, nem que você busque recursos, procure apoios nesse sentido, mas é possível. É possível hoje cuidar daquilo que nos faltou, para que a gente não fique para sempre vítimas dessas faltas, desses vazios e dessas carências. Até porque você já sabe que se você continuar vítima disso, sem fazer nada em relação a isso, o que vai atrair é pessoas que vão cada vez mais reforçar isso e cavar ainda mais fundo esses buracos vazios, certo? E também, dentro disso que eu tenho vindo a falar aqui, é importante que você olhe para a sua história, olhe para a sua família, para as suas raízes, que você encontre na sua família esses lugares de identificação, esses modelos, esses padrões que você observou, aprendeu, moldou para si e projeta até hoje nas suas relações. Então, isto que eu falei em relação à mãe, em relação ao pai, muitas vezes aquilo que a gente olhou, aquilo que a gente observou, aprendeu enquanto criança, continua a atuar dentro de nós. É, então, a questão é que a gente já não é criança, a gente já é adulta, então cabe-nos a nós transformar esse modelo, atualizar esses modelos e fazer esse trabalho. Esse é um trabalho que eu proponho. Parece um trabalho longo, parece um trabalho difícil, pode ser que pareça, mas o resultado é tão importante, é tão importante. E eu assim, eu não escondo que o que eu ensino às mulheres, o que eu proponho às mulheres, não é uma solução milagrosa. Não é. Porque eu não acredito que elas existam, principalmente quando se trata de se preparar e construir relações humanas, relações sérias e saudáveis, relações que são para uma vida inteira. Então, se eu quero uma relação séria, saudável, duradoura, com potencial para ser para a vida toda, eu não posso criar uma solução milagrosa para isso. Não há soluções milagrosas para isso. Eu tenho que encarar que uma relação séria para a vida precisa de um processo, precisa de um trabalho, precisa de um investimento. Eu preciso encarar isso. E isso, eu vou já dizer, não é só agora, é a vida inteira. Então, até hoje, eu continuo a trabalhar para que o meu casamento se mantenha, para que a minha relação continue a dar certo. É um trabalho para a vida toda. E a gente precisa ter uma seriedade, uma honestidade, uma maturidade para olhar para isso. Mas então, talvez você se pergunte como? Como é que eu então construo, como é que eu faço esse trabalho, esse processo de autoconhecimento, como é que eu faço esse processo de transformar aquilo que eu preciso de transformar para começar a atrair pessoas mais disponíveis, já que talvez as pessoas indisponíveis que chegam até mim têm a ver com coisas que eu preciso de transformar. Como é que eu faço isso então? Então, como eu disse, através de processo, através de autoconhecimento, soltando essa ideia, deixando essas ideias de que tem que ser rápido, deixando isso, não resistir ao processo, porque quanto mais rápido eu quero, mais eu me frustro, mais eu perco tempo e no fim das contas, mais demora do que se eu tivesse logo entrado e encarado o processo. Então, encarando o processo, o autoconhecimento, é você entrando em processos de terapia, grupos terapêuticos, jornadas, imersões, mentorias, cursos de desenvolvimento pessoal, que há muitos. Eu mesma, em breve, vou abrir uma nova turma de Mulheres Bem Amadas, que é o meu curso de desenvolvimento pessoal, onde eu ajudo mulheres a desbloquear o amor, a se preparar, a construir um relacionamento sério. Então, existem muitas formas de ajuda. Lembrando que se eu quero um relacionamento para a vida, eu preciso de querer um relacionamento comigo mesma, eu preciso de encarar esse processo, essa preparação. Agora que estamos quase aqui a chegar ao nosso final, eu quero reforçar que quando, quando você se disponibiliza para olhar para si mesma, as pessoas à sua volta também vão se disponibilizar para isso. Quando você deixa de estar indisponível para si, parceiros indisponíveis deixam de chegar até si. Quando você tem a coragem de ir desbloquear dentro de si os lugares onde você se indisponibilizou na vida, no amor,
o amor volta a fluir, começam a chegar pessoas mais disponíveis para si. Mas você tem que querer, você tem que dar esse passo de dizer: ok, o que fazer quando eu só encontro pessoas indisponíveis? Tornar-me disponível para mim mesma, para olhar para dentro de mim, para descobrir o que é que dentro de mim está a atrair estas pessoas indisponíveis, transformar isso e a partir daí começar a sintonizar-me a atrair pessoas mais disponíveis. Então, resumidamente, é isso. E isto parece complicado, pode ser, mas é mais fácil quando a gente tem um plano, uma orientação, um acompanhamento, alguém, uma mentora, a guiar no caminho. E então tenha um plano, porque de facto o autoconhecimento é muito vasto, com um plano é muito mais fácil. Tudo isso que eu estou a falar aqui para si, eu já fiz comigo mesma, eu fiz isso, faço até hoje. Sempre que eu percebo que posso ir mais além, que eu posso me desenvolver mais, que eu posso é, aprofundar mais a relação comigo mesma e naturalmente as minhas relações, sempre eu entro nesses processos, né? E acredito que isso ajuda muito no nosso caminho na vida, no nosso caminho em direção a bons relacionamentos e aqui em especial em direção a um relacionamento sério e saudável e para a vida toda. Fica à vontade para comentar qual foi assim a reflexão, o ponto que lhe tocou mais, com qual é que você se identificou mais, o que é que você leva daqui hoje, o que é que você, qual foi a fala que tocou o seu coração e que você pode levar. Quero deixar um abraço, tudo de bom e seguimos juntas aqui.